Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula, iremos estudar aplicações geométricas de vetores. Antes, porém, precisamos de alguns conceitos e iremos começar definindo o produto de um número real por um vetor. O produto de um número real, alfa, por um vetor v, é o vetor alfa v. Este número real alfa também pode ser chamado de escalar. Aqui na figura, nós temos alguns exemplos. Veja o vetor v. Quando o escalar ou o número real é o número 2, nós temos o vetor 2v. Quando o escalar é menos 3, nós temos o vetor menos 3v. Quando o escalar é meio, nós temos o vetor meio v. Quando o escalar é menos 1/3, nós temos o vetor menos 1/3 v. O produto de um número real alfa por um vetor v possui algumas características. Primeiro, se o alfa for 0 ou o vetor v for o vetor nulo, então alfa vezes o vetor v é sempre o vetor nulo. Por exemplo, quando o escalar é 0, 0 vezes qualquer vetor produz o vetor nulo. Ou o número real qualquer vezes o vetor nulo, como resultado temos o vetor nulo. Agora, se alfa for um número diferente de 0 e o vetor v for diferente do vetor nulo, então αv e v são vetores paralelos. Observe a nossa figura, que αv é sempre paralelo a v. Então, o vetor 2v é paralelo a v, o vetor menos 3v é paralelo ao vetor v, o vetor meio v é paralelo ao vetor v. Se alfa for um número positivo, αv e v são dois vetores de mesmo sentido. Agora, se alfa for um número negativo, αv e v são vetores de sentidos contrários. Voltando aqui na nossa figura, o alfa é igual a 2, que é um número maior que 0. Aqui o alfa é igual a meio, que é um número maior que 0. Então, 2v e meio v possuem o mesmo sentido que o vetor v. Já, neste caso, o alfa é o número menos 3, que é o número menor que 0, e aqui o alfa é o número menos 1/3, que é o número menor que 0. Então, menos 3v possui um sentido oposto ao vetor v, e menos 1/3 v é um vetor que possui um sentido oposto ao vetor v. E uma outra característica do produto de um número real por vetor é que eu posso calcular o módulo do vetor αv pelo produto do módulo alfa vezes o módulo do vetor v. Veremos esta propriedade mais adiante no nosso curso. Todo vetor v não nulo possui um versor, que é o vetor unitário com mesma direção e sentido de v. E nós podemos determinar o versor de um vetor v não nulo multiplicando o vetor v pelo inverso do módulo desse vetor. Ou podemos representar desta forma o vetor v sobre módulo do vetor v. Como este escalar 1 sobre módulo de v é maior que 0, o vetor v sobre módulo de v possui a mesma direção de v e ainda o módulo do vetor v sobre módulo de v é igual a 1. Então veja, quero calcular o módulo de v sobre módulo de v. O módulo desse vetor é igual a módulo do vetor v sobre o módulo do vetor v. Módulo do vetor v sobre módulo do módulo, posso representar apenas uma vez o módulo. Divisão de dois elementos iguais é igual a 1. Por exemplo, se eu tenho um vetor v que possui módulo igual a 4, se eu quero calcular o versor do vetor v, basta multiplicar o vetor v pelo inverso do seu módulo. Ou seja, o versor do vetor v é o vetor v sobre 4. Agora vamos resolver alguns exercícios. Exercício 1. Representados os vetores u, v e w na figura, vetor u,
vetor v e vetor w, obter graficamente o vetor x, tal que x é igual a 2 vezes o vetor u, menos 3 vezes o vetor v, mais meio vezes o vetor w. Para determinar o vetor x, eu vou criar um sistema de somas. O ponto inicial do sistema de somas será este ponto aqui. Primeiro, eu vou desenhar o vetor 2u. Como o exercício forneceu um segmento de reta orientado representando o vetor u, para obter o vetor 2u, vou desenhar um vetor que possui a mesma direção, o mesmo sentido do vetor u, porém com módulo 2 vezes o módulo do vetor u. Aqui está o vetor 2u. Pela extremidade do vetor 2u, eu vou desenhar o vetor menos 3v. Como eu tenho um segmento orientado que representa o vetor v, para obter o vetor menos 3v, eu vou desenhar um vetor que possui a mesma direção do vetor v, porém, o sentido é o sentido oposto ao vetor v, porque nós temos aqui o número alfa menos 3, que é o número menor que zero, e o módulo 3 vezes o módulo do vetor v. Assim, este é o vetor menos 3v. Agora, pela extremidade do segmento orientado, que representa o vetor menos 3v, eu vou desenhar o vetor meio vezes w. Meio vezes w, como eu tenho o segmento orientado que representa o vetor meio w é o vetor que possui a mesma direção, o mesmo sentido do vetor w, porém o módulo é a metade do módulo do vetor w. Este é o vetor meio vezes o vetor w. Assim, este é o ponto inicial do sistema de somas, este é o ponto final do sistema de somas. Portanto, o vetor x ele tem origem no ponto inicial do sistema de somas e extremidade no ponto final do sistema de somas. Vetor x pedido no exercício. Exercício 2. Prove que as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo ponto médio. Então, na figura, nós temos o paralelogramo ABCD, com lados AB e DC congruentes, e o lado BC é congruente ao lado AD. Eu preciso provar que o ponto de interseção das diagonais é o ponto médio, tanto da diagonal AC quanto da diagonal BD. Este ponto eu vou chamar de ponto M. Vou começar a resolução afirmando que o ponto M é o ponto médio da diagonal AC. Seja M o ponto médio da diagonal AC. Então, o segmento AM é congruente ao segmento MC. Segmento AM é congruente ao segmento MC. Para mostrar que o ponto M é ponto médio também da diagonal BD, vou mostrar que o vetor BM é igual ao vetor MD. Pois, se eu tenho uma igualdade de vetores, eu estou mostrando que os segmentos orientados que os representam são equivalentes, ou seja, possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Se possuem o mesmo comprimento, o segmento BM é congruente ao segmento MD, mostrando assim que o ponto M é ponto médio também da diagonal BD. Usando soma de vetores, eu posso escrever o vetor BM como soma dos vetores BC e CM. Como estou trabalhando com paralelogramo, o lado BC é congruente ao lado AD, ou o vetor BC possui como representante o segmento orientado AD. Trocando o vetor BC pelo vetor AD, mais
Como M é ponto médio da diagonal AC, o vetor CM pode ser representado pelo segmento orientado MA. MA. Então, eu substituí o vetor BC pelo vetor AD e substituí o vetor CM pelo vetor MA. Agora eu posso organizar esta soma usando a propriedade comutativa da adição de vetores, MA. Vetor MA mais o vetor AD, somando o vetor MA mais o vetor AD, vou representar aqui na figura, somando o vetor MA mais o vetor AD, como resultado, eu tenho o vetor MD. Assim, mostrei que o vetor BM é igual ao vetor MD, provando que, de fato, o ponto M ele é ponto médio da diagonal AC e também é ponto médio da diagonal BD. Exercício 3. Demonstre que o segmento cujos extremos são os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e igual à sua metade. Então, pela figura, eu tomei dois lados, o lado AC e o lado BC, marquei os pontos médios desses dois lados, M é ponto médio do lado AC, N é ponto médio do lado BC, obtendo desta forma o segmento MN. O segmento MN é chamado de base média do triângulo. Então, eu preciso mostrar que este segmento, no caso MN, ele é paralelo ao terceiro lado, no caso, paralelo ao lado AB, e possui por medida a metade da medida do lado AB. Usando vetores, eu preciso mostrar que o vetor MN é igual a metade do vetor AB. Assim, mostrando esta igualdade de vetores, eu posso afirmar que os segmentos orientados que representam os vetores são equivalentes, ou seja, possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Por possuírem a mesma direção, eu afirmo que o segmento MN ele é paralelo ao segmento meio AB. E por possuírem o mesmo comprimento, eu posso afirmar que o segmento de reta MN possui por medida a metade da medida do segmento AB. Novamente, usando soma de vetores, eu vou reescrever o vetor MN. Como? Veja, MN ele pode ser escrito como soma dos vetores MC mais CN. MC mais CN. Usando o fato que M é o ponto médio do lado AC, então o vetor MC é igual a metade do vetor AC. Metade do vetor AC. E também, usando o fato que o ponto N é ponto médio do lado BC, o vetor CN é igual a metade do vetor CB. Metade do vetor CB. Colocando o meio em evidência, eu tenho meio vezes o vetor AC mais o vetor CP. Agora, pela figura, quando eu somo os vetores AC mais CB, temos como resultado o vetor AB, igual a meio vezes AB. Então, o segmento MN, que é a base média do triângulo com relação aos lados AC e BC, é paralelo ao lado AB e possui por medida a metade da medida do lado AB. Espero ter ajudado e até uma próxima.